Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos adorar o Senhor, vamos entregar para Ele uma adoração ao qual Ele merece. Vamos abrir o nosso coração diante da presença dEle, independente de como nós estamos hoje. Que nós venhamos focar em apenas entregar o melhor para o Senhor, adorando com alegria, adorando com todo o coração, se entregando diante de Deus. Quero te ver.
vamos dar início à nossa palavra, a palavra do Senhor. O tema da palavra de hoje é pertencer, um lugar para pertencer. Cada um de nós tem um anseio, né, no nosso coração de pertencer a algo, né? A gente quer pertencer, seja a um lugar, a alguém, né? Tem esse anseio de pertencimento, né? De encontrar o nosso lugar no mundo, de encontrar o nosso lugar aqui nessa vida. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje e como Jesus nos chama a pertencer a Ele. Pertencer é definido como como sentir parte de algo, de um grupo, seja uma família, um conjunto de amigos ou um local. Isso nos leva a pensar a que nós temos pertencido, né? Ao que nós temos pertencido. Nós temos pertencido a esse mundo e a vida desse mundo, né? Entregue aos nossos prazeres, entregue à carnalidade, entregue ao padrão desse mundo. Será que esse é o nosso pertencimento? O nosso local tem sido pertencer ao mundo e ser inimigo de Deus? Nós temos pertencido ao padrão desse mundo onde você faz o que você quiser, você vive da forma que você quiser, não importa o que Deus direciona, não importa o que Deus fala, não importa o que a palavra diz? Ou nós temos ido totalmente ao contrário do que é pertencer ao padrão desse mundo? Será que nós temos pertencido a Cristo? Será que nós temos entendido que nós somos comprados por Jesus e, consequentemente, nós pertencemos a Ele? Em 1 Coríntios 6:20 diz: pois foram comprados por um alto preço, portanto, honre a Deus com o seu corpo. 1 Pedro 1:18 ao 19 diz: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo da vida vazia que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. 1 Pedro diz que nós somos comprados para sermos salvos, né, da nossa vida vazia e entregue ao mundo, entregue ao pecado. Porque outra hora nós pertencíamos ao mundo, né? Nós éramos entregues ao sistema do mundo, onde fazíamos a nossa própria vontade. Nosso estilo de vida era viver longe do Senhor. Nosso estilo de vida era viver de acordo, não com o que a palavra diz, mas de acordo com aquilo que nós queríamos viver naquele momento, mesmo estando distante do Senhor, sem entender que Deus nos chama a pertencer a um lugar totalmente diferente, a viver um estilo de vida totalmente diferente. E diz: vocês foram comprados não com algo que perde o valor. A gente vê, né, que o real ele perde o valor, né, que o dinheiro ele perde o valor de compra. Então, se fosse comprado por algo que perdesse o valor, não adiantaria. Diz que a gente foi comprado por algo que é muito precioso. Nós somos comprados por algo que não perde o valor. Foi pelo sangue de Cristo. E sendo comprados por Ele, nós pertencemos a Ele. E sendo comprados por Ele, nós temos que entender que Jesus ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, para que a gente tivesse a oportunidade de pertencer a Ele. De ter esse sentimento de fazer parte de algo, de ter esse sentimento de fazer parte de uma família, de ter esse sentimento de fazer parte não apenas de um local físico que é a igreja, mas um local espiritual e eterno, que está com Jesus para sempre, na eternidade. E quando a gente olha para esse mundo, né, parece que não existe lugar nenhum para que a gente possa pertencer. Porque o mundo está um caos e cada vez mais está piorando. E se a gente passar a achar que pertence a esse mundo, a gente vai se tornar o caos que é esse mundo. Se a gente passar a entender que nós pertencemos a esse mundo, nós vamos nos afundar junto com esse mundo, né? Mas quando nós entendemos que nós fomos comprados por um alto preço, e esse alto preço foi o sangue de Jesus, e que esse pertencimento de pertencer a Ele, existe uma promessa de estar com Ele para sempre. Que não é um pertencimento passageiro, de onde nós seguimos a Jesus aqui agora, nós servimos a Ele aqui hoje, e amanhã nós não pertencemos a mais nada. A construção daquilo que nós temos com Jesus aqui diariamente nos leva a um pertencimento diário que irá nos fazer pertencer à eternidade.
Em Mateus 28, do 18 ao 20, diz: Então Jesus se aproximou deles e disse: Me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então nós vemos que Jesus ele fala: você pertence a mim até ao fim dos tempos. Segue aquilo que eu ensinei para vocês. Vão, falem de mim, falem discípulos, batizem eles e saibam que eu estou com vocês até o fim. Vocês pertencem a mim até o fim. Independente do que aconteça, vocês são meus. Independente do que aconteça, vocês pertencem a mim até o fim. Só que nós temos costume de nos esquecermos que nós pertencemos a Deus, que nós pertencemos a Jesus, que Ele nos comprou com seu sangue, seja pelas dificuldades, seja pelas situações difíceis que nós passamos, ou seja pelo próprio pecado, onde nós nos esquecemos que Jesus nos comprou e a gente passa a se vender a nossa vida ao pecado, a uma vida entregue de pecado. Ou quando nós passamos por dificuldades, nós nos esquecemos que Jesus fala que está conosco todos os dias, e nós esquecemos que Ele está ali e nós pertencemos a Ele. Então não há dificuldade nenhuma que a gente passe sozinho. A gente passa com Jesus ao nosso lado. Em João 14, a gente vê Jesus, falando com os discípulos, falando que não vai deixar eles órfãos, que Ele vai preparar a morada. Imagine os discípulos, caminhando com Jesus ali, tendo Jesus todos os dias, entendendo: eu pertenço a Jesus, eu sigo a Jesus, eu sou dele. E Jesus vai e fala para eles que vai chegar um momento que Ele vai ter que partir. Imagine o quanto que eles ficaram perdidos nesse momento, de pensar: eu pertenço a Jesus, mas Ele não vai estar aqui depois. Eu pertenço a Jesus, mas Ele está dizendo que vai embora. O que eu devo fazer agora? Para onde eu devo ir? O que eu devo seguir? E Jesus, Ele consola os discípulos, Ele passa a consolar os discípulos a partir do verso 18. Ele diz: Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas um pouco o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus está dizendo: eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou, mas vocês ainda pertencem a mim. Eu vou, mas eu ainda estarei em vocês. Então Jesus a todo tempo Ele nos mostra que nós não pertencemos a esse mundo e que nós não estamos sozinhos nesse mundo, que Ele está conosco. Jesus Ele não nos deixa órfãos. Jesus Ele não nos deixa passar sozinho pelas situações. Jesus Ele não nos deixa entregue às situações sozinhos. Mas quando nós entendemos que Ele está ali conosco, e não apenas conosco, mas Ele está em nós, nós entendemos que eu pertenço a alguém. Nós entendemos que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E esse sangue me impossibilita a viver com Ele. E esse sangue me impossibilita a ser dele diariamente. Me impossibilita a ser salvo. Me impossibilita a ter uma vida transformada. Porque somente aquele que entende que pertence a Jesus vive como alguém que é transformado por Ele diariamente. Porque você entende: eu pertenço a Jesus e eu preciso me parecer com Ele. Eu pertenço a Jesus, então eu preciso seguir aquilo que Ele me diz para seguir. Eu pertenço a Jesus, então aquilo que Ele fala para eu viver, eu vou viver. Eu pertenço a Jesus, então eu vou crer na Tua palavra. Eu pertenço a Jesus, então eu não vou pertencer a coisas que me afastam dEle. E o lindo de Jesus é que Ele nos mostra que Ele não vai nos deixar sozinho. E mais do que isso, Ele nos ensina que nós temos que caminhar com os nossos irmãos, que também pertencem a Ele. Ele nos ensina que nós devemos carregar as cargas pesadas dos nossos irmãos, quando eles estão passando por dificuldades. Ele nos ensina que nós devemos nos alegrar quando nós vamos à casa do Senhor. Ele nos ensina que a gente não deve deixar de congregar, porque tudo isso nos mostra onde nós pertencemos.
A casa do Senhor, estar em comunidade, nos ensina que nós pertencemos a uma igreja que não vai ter fim. Estar com os nossos irmãos nos ajuda a entender que nós precisamos ajudar uns aos outros. E nos ajuda a dar um norte para os nossos irmãos quando eles estão enfraquecidos, quando eles estão passando por dificuldades, ou quando querem se entregar ao pecado. Nós falamos: você não pertence a essa vida, você pertence a uma vida com Deus. Você não pertence a essa vida entregue a coisas que te afastam de Deus. Você pertence a Jesus, Ele te comprou. Então, quem sabe a quem pertence e qual é o seu lugar, essa pessoa ela mostra para outras pessoas qual é o lugar dela também em Jesus. Então é algo muito especial que quando você sabe que você pertence a Jesus, você quer que outras pessoas também saibam que elas pertencem a Jesus. Você quer que outras pessoas também saibam que Jesus as chama para caminhar com ela. Você também quer que as pessoas entendam e caminhem com Jesus, porque elas precisam entender que elas também pertencem a Ele, que Ele comprou elas também por um alto preço. Então você passa a se alegrar quando você vai para a igreja, porque você entende que você pertence a Jesus. Você passa a se alegrar e não quer se afastar dos irmãos, porque você entende que você pertence a Jesus e quer caminhar com as pessoas que pertencem a Ele e quer ajudar outras pessoas a terem sentimento também que elas também pertencem a Jesus. Você quer que outras pessoas também saibam que elas não estão órfãs, elas não estão sozinhas, que elas pertencem a Jesus, que Jesus não deixa elas sozinhas. Independente do que elas estejam passando, Jesus está ali com elas. Independente do que elas estejam lidando, com o que elas estejam lidando, Jesus está ali com elas. Então existe um lugar para pertencer. Existe um lugar para se estar. Nós temos um dono. Nós temos alguém que nos comprou por um alto preço. Não para a gente viver entregue essa vida passageira, mas para nós entendermos que nós pertencemos ao céu. Nós pertencemos à eternidade e uma vida eterna com Jesus. E uma vida eterna com o nosso Senhor. Então nós podemos analisar a nossa vida e pensar: ao que eu tenho pertencido? Eu tenho pertencido às coisas passageiras dessa vida. Eu tenho pertencido aos prazeres da minha carne. Eu tenho pertencido a milhares de coisas. E eu tenho me esquecido que eu fui comprado pelo Senhor. Ou eu tenho me lembrado diariamente que Jesus morreu por mim e por isso eu pertenço a Ele. Jesus morreu por mim, por isso eu tenho um dono. Jesus morreu por mim, por tamanho amor que Ele derramou naquela cruz, e por isso eu tenho um dono nessa vida. E por isso eu tenho alguém que está comigo todos os dias e que passa comigo. Eu não passo sozinho ou sozinha para situações dessa vida. Ele está ali sempre comigo, porque eu pertenço a Ele, Ele está ali ao meu lado. E isso é muito incrível, ver que Jesus ele se preocupa, sabe, com que a gente entenda isso. Que a gente entenda que nós precisamos fazer parte de algo, nós precisamos pertencer a alguém, e esse alguém é Ele. E Ele nos trouxe, nos dá a igreja também para pertencer. Para estar com pessoas que entendem que pertencem a alguém também, e esse alguém é Jesus. Para estar com pessoas para caminhar junto, para estar com pessoas para te ajudar naquilo que você precisa, para te auxiliar, para te ajudar quando você cai, para carregar suas cargas pesadas, para dividir a carga com você, para se alegrar junto com você, para chorar junto com você. E quando nós entendemos que nós pertencemos a Jesus, nós queremos pertencer a tudo aquilo que vem dele. Nós queremos viver uma vida que agrade ao coração de Deus. Nós queremos viver uma vida a qual Deus é adorado, onde Deus manifesta e se revela através das nossas vidas. Quando nós entendemos que nós pertencemos a Deus, nós amamos a igreja e tudo aquilo que vem com a igreja. Nós amamos nossos irmãos, nós amamos estar juntos, nós amamos pertencer ao Senhor juntos, nós amamos a comunhão. Porque nós entendemos que as coisas que vêm de Deus, as coisas que Jesus nos ensina, nós também pertencemos a ela, a cada uma delas. Então eu queria que hoje nós pensássemos ao que nós temos pertencido. O que tem sido o nosso dono? O que tem sido aquilo que nós temos nos entregado, e com isso a gente tem se desviado daquilo que Deus tem para as nossas vidas, a gente tem perdido o foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós temos perdido o que realmente importa nessa vida. A palavra fala que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Ele está nos dizendo que
Vocês estão aqui, mas vocês não pertencem aqui. Vocês estão aqui, mas o lugar de vocês não é aqui. A pátria de vocês não é aqui. Essas coisas passageiras que se corrompem. O tesouro de vocês não está aqui. Que se corrompem, que pode ser roubado, que pode ser trocado, que pode estragar. Não. Vocês não pertencem a esse mundo. Você pertence às coisas eternas que só podem ser encontradas em Jesus. E quando nós entendemos que Jesus ele nos comprou, nós queremos viver para Ele todos os dias. E quando nós entendemos que Jesus nos comprou, quando nós ainda estamos longe dEle, pecadores, que não queriam ouvir a Deus, que estavam entregues às suas próprias vontades, que não se arrependiam, que não queriam fazer parte da família de Deus. Quando nós entendemos que Ele nos comprou com o sangue dEle, mesmo quando a gente ainda nem queria servi-lo, a gente começa a entender o quão valioso é pertencer a Jesus. O quão valioso é estar com Jesus. O quão valioso é fazer parte da família de Deus. Que não é apenas aqui a igreja, a nossa casa com os nossos irmãos, mas todos os outros irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Nós pertencemos a essa família gigante. Nós pertencemos a Jesus, que nos proporciona coisas tão incríveis. E tantas vezes nós nos esquecemos que Ele está conosco. Tantas vezes nós nos esquecemos que nós pertencemos a Ele. E começamos a pertencer a coisas e mais coisas que nos levam longe dEle. Mas quando nós passamos a entender que nós somos dEle, somente dEle, nós não queremos mais trocar esse pertencimento por outras coisas. Nós não queremos mais trocar esse lugar de sentir ser parte de algo, fazer parte de alguém, por outras coisas. E pertencer a Jesus é pertencer às coisas que são dele. É fazer parte das coisas que Jesus nos chama para fazer parte. Jesus nos chama para falar do Evangelho e ensinar outras pessoas a seguirem a Ele. Jesus nos chama para fazer parte daquilo que Ele está fazendo ainda hoje. Sabe, não é apenas pertencer a alguém, mas é pertencer a tudo aquilo que vem com esse alguém. É pertencer a tudo aquilo que está nesse alguém que é Jesus. Porque hoje nós devemos entender que nós não estamos sozinhos. E não estamos sozinhos, nós entendemos que Jesus está conosco. E Ele estando conosco, nós somos dele, somente dele. Nós somos somente dele. Sabe, quando nós somos de muitas coisas, a gente acaba não sendo de nada. Mas quando nós entendemos que nós somos de Jesus, nós somos feitos para viver para Ele, nós somos criados para adorar a Ele, nós somos criados para pertencer àquilo que vem dEle, pertencer ao Pai, pertencer à obra dEle, pertencer e fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Nós vivemos de uma maneira diferente. Nós acordamos e entendemos que nós já temos um dom, então vou viver de acordo com aquilo que Ele me ensina. Nós acordamos e temos o anseio que as pessoas também conheçam esse Jesus que morreu por elas e quer que elas sintam que elas façam parte de alguém. Sabe, quantas pessoas querem ter um lugar nessa vida e não encontram esse lugar em lugar nenhum. E a gente pode ser um canal de mostrar, cara, você pertence a Jesus. Jesus te comprou. Jesus, Ele te ama. Jesus, que Ele quer mudar a sua vida. Jesus tem uma família para você, tem uma família para te dar. A família de Deus é a sua família também. Jesus, Ele quer mudar a tua história. Jesus, Ele quer te dizer que você não está órfão, você não está sozinho, Ele não te deixa abandonado, Ele está com você porque você pertence a Ele. Então nós podemos escolher, ter o pertencimento de uma vida com Deus ou o pertencimento de uma vida longe do Senhor, se preenchendo com as coisas terrenas, se preenchendo com as coisas que são dessa vida, nos leva para longe de Deus. Mas Jesus, Ele nos convida hoje, nos convida diariamente. Pertençam às coisas que são minhas. Pertençam às coisas que são do céu. Pertençam às coisas que agradam ao meu Pai. Pertençam às coisas que a Bíblia ensina e te ensina a viver. Pertencem à eternidade, porque essa vida ela vai passar. Mas aquilo que você constrói com Jesus, que é o seu dono, com Jesus que morreu por você, é eterno. Nós podemos pertencer às coisas passageiras e viver loucamente essa vida. Nós podemos pertencer às coisas que são eternas e viver uma vida que agrada ao Senhor, porque nós entendemos que nós somos dele.
E não há nada, um lugar melhor para se estar, não há lugar melhor para se pertencer, não há pessoa melhor para se pertencer, a não ser as coisas que são de Deus e a Jesus. A não ser estar com Jesus e caminhar com Ele diariamente. A não ser pertencer a Ele, entendendo que tudo que nós temos vem dEle. Tudo que nós temos não pertence a nós. Tudo que nós temos vem do Senhor. Então nós entendemos que aquilo que eu tenho não é só meu, eu preciso compartilhar com o outro. Que aquilo que eu tenho é para servir as pessoas, porque pertence ao Senhor, porque foi Ele que me deu. Se eu tenho alegria, eu compartilho a alegria com as pessoas. Se eu tenho amor, eu vou compartilhar o amor com as pessoas, porque foi Deus que deu amor. Se eu tenho um abraço que pode alegrar alguém, eu vou abraçar, porque foi Jesus que me deu esse abraço que acolhe as pessoas. Se eu tenho algo, eu vou repartir com quem precisa, eu vou fazer com que ela entenda que ela também pertence ao Senhor, e o fato de entregar algo para ela, Jesus falando para ela, você pertence a mim, vamos caminhar comigo. Então que nós devemos entender que nós precisamos fazer parte da família de Deus, que nós devemos entender que nós pertencemos ao Senhor, e pertencendo a Ele, nós vamos querer de todo o coração tudo que vem junto com isso, como pertencer a Ele. Nós vamos pertencer a Jesus, nós vamos pertencer às coisas que vêm dEle, nós vamos pertencer à igreja do Senhor, que não é apenas um lugar físico, né? Mas são cada um de nós que fazemos parte da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Amém? Vou tocar mais um louvor, que a gente venha adorar o Senhor. Essa música fala que tudo que nós somos, tudo que nós temos, pertence a Jesus. Que o nosso coração pertence a Jesus. Então, que hoje, se o seu coração está distante do Senhor, que você venha declarar isso com todo o coração. Jesus, o meu coração te pertence. Tudo que eu sou é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. Mesmo se você puder fechar os seus olhos e começar a falar com o Senhor, começar a deixar que esse entendimento gere frutos no seu coração, que você tem um dono, e esse dono é Jesus, que você pertence a alguém, e esse alguém é Jesus.
abençoe a semana de vocês, seja uma semana de pertencimento ao Senhor, entendendo que vocês não são daqui, que vocês pertencem, né, a uma pátria que não é essa, que vocês pertencem ao Senhor e que Jesus comprou vocês por um alto preço. E isso é muito valioso, isso é muito precioso. Saber que nós somos de Jesus, saber que Ele nos ama e nós somos dele e somente dele. Sábado temos o campeonato Skate com Cristo. Vai ser uma bênção lá. Vamos servir os skatistas, vamos estar juntos. Vamos passar o dia todo lá, arrumando as coisas, fazendo caminhada, organizando tudo. Vai ser uma bênção, esperando vocês lá. Domingo tem culto normal. Todo mundo vai estar bem cansado, mas não vamos deixar de cultuar o Senhor. Vai ser um culto de oração de graças, né? Agradecendo pelo que o Senhor fez no sábado. Então estejam com a gente. No outro domingo tem culto da manhã de novo, manhã com Deus, e culto à noite também. Então Deus abençoe a semana de vocês, pertençam ao Senhor, entendam que vocês são dele. E sendo dele é a coisa mais importante dessa vida.